O tanto que eu quero que Deus fale com a gente nessa noite não está escrito. Apesar de mim, das minhas limitações, eu creio que quando a gente expressa esse desejo do lugar mais profundo do nosso coração, de ouvir a voz do Eterno, Ele faz com que a gente escute em alto e bom som. Então, Paizinho eterno, Espírito Santo de Deus, nós queremos tanto ouvir a Tua voz, não a minha, com as minhas sabedorias, porque o Senhor sabe das minhas limitações, mas a Tua voz, a Tua orações. Amém. Gente boa, eu estou lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Eu vou ler do verso 11 até o verso 32. Lucas, capítulo 15, do verso 11 ao verso 32. Só para vocês entenderem o contexto aqui, Jesus está acompanhado dos publicanos e dos pecadores, que eram pessoas não benquistas, nem bem vistas no seu tempo. Então, essa galera está reunida aos pés de Jesus para escutar os seus ensinamentos. E os fariseus e os mestres da lei, eram os religiosos da época, o pessoal bem visto e benquisto, estavam assim, assustados com o fato de Jesus receber esses publicanos e esses pecadores para ensinar-lhes alguma coisa. Na cabeça dos religiosos, essa galera não era digna nem de ouvir algo de um mestre, de um rabino, de alguém que tinha palavras de vida para compartilhar. Então, depois de Jesus já ter contado 2 histórias, ele conta a terceira, que é essa que nós vamos ler. Olha lá no verso 11 o que a palavra do Eterno nos diz. Então Jesus continuou dizendo assim: existia um homem que tinha 2 filhos. Então o filho mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim, o pai repartiu a sua propriedade entre eles. E não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo aquilo que ele tinha e foi para uma região bem distante. E lá, nessa região distante, desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. Então, ele começou a passar necessidade. Por isso, ele foi se empregar com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus servos, como um dos teus empregados. Depois de bolar esse plano, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho.
Mas o pai imediatamente já disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele o meu filho. Coloquem nele um anel em seu dedo e calçados em seus pés. E tragam um novilho gordo e matem-no, porque nós vamos fazer uma grande festa. Nós vamos nos alegrar. Porque esse meu filho estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi encontrado. Então, começaram a festejar o regresso do filho. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, trabalhando. E quando se aproximou da casa, ouviu a música, ouviu a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Então, este servo lhe respondeu: o seu irmão voltou e o seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta, são e salvo. Então o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos estes anos eu tenho trabalhado como um escravo a teu serviço. E eu nunca desobedeci às tuas ordens. Mas você nunca me deu nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. E então, quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Então disse o pai: meu filho, você está sempre comigo. E tudo que eu tenho é seu. Mas nós precisávamos celebrar a volta do seu irmão. E nós precisávamos nos alegrar. Porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado. Amém. Eu tenho pensado um pouquinho nessa história nesses últimos 2 dias. Essa é uma das histórias que a gente precisa revisitar de novo, e de novo, e de novo. E fiquei com uma pergunta que eu gostaria de compartilhar com vocês. Quem é o seu Deus? Nós estamos falando sobre deuses falsos, e eu lhe pergunto, quem é o seu Deus? Se alguém te perguntar, quem é o Deus a quem você serve? Para quem você corre quando as coisas ruins te alcançam? Quem é esse Deus? É uma pergunta simples, mas que parece não encontrar eco dentro dos nossos corações. É quase como se a gente escutasse essa pergunta e pensasse: ué, Deus é Deus. Inclusive, quando alguém diz assim para você: Deus te abençoe, você diz amém. Você nunca pergunta, né? Mas que Deus é esse que você está pedindo que me abençoe? Porque Deus é Deus. Uma fé que não se dá o trabalho de lidar com questões simples e profundas como essa, é uma fé que está constantemente ameaçada pelo perigo da idolatria. Entendam, é bem possível nós dizermos que nós adoramos a Deus, o Deus revelado em Jesus, enquanto, na verdade, nós estamos adorando as ideias que nós construímos a respeito desse Deus. Eu vou repetir. É bem possível nós dizermos que adoramos ao Deus que é revelado em Jesus, ao mesmo tempo que nós estamos adorando as ideias que a gente construiu a respeito desse Deus. Quando a gente fala sobre idolatria, a gente já pensa assim, em homens e mulheres da antiguidade ajoelhados diante de uma estátua, de uma imagem. Isso é um problema, porque a gente precisa sair desse aspecto estético da idolatria, de sempre ter que ter uma imagem. Idólatra é aquele que tem uma imagem e adora uma imagem. Não necessariamente. A gente faz isso com o pessoal que é católico, não faz?
Existe uma grande dificuldade, inclusive, nesse diálogo, porque nós, cristãos evangélicos, muitas vezes adoramos várias coisas nas nossas vidas e achamos que aqueles que têm imagens para si são os idólatras, são aqueles que adoram outros deuses. Nós precisamos sair dessa ideia, porque a idolatria é simplesmente a realidade de adorar a um Deus falso. Um Deus que não corresponde ao Deus verdadeiro. Um Deus que muitas vezes a gente inventa dentro da nossa cabeça e do nosso coração. As nossas ideias a respeito de Deus podem muitas e muitas vezes tornarem-se ídolos para nós. Falsos deuses. Faz sentido? Certa vez um pastor querido me contou uma história, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele contou a história sobre alguns rabinos. Alguns rabinos estavam conversando entre si, passaram o dia inteiro discutindo sobre Deus. Conversa vai, conversa vem, muitas discussões, muitas ponderações, muitas ideias lançadas sobre a mesa. No fim do dia, eles chegaram a uma conclusão. A conclusão era: Deus não existe. Essa coisa de Deus é balela. Então, eles foram dormir, depois dessa conclusão. E no outro dia, 2 dos rabinos acordaram e notaram a falta do terceiro rabino. E foram procurar. Ué, onde que está o rabino? E na hora que eles foram procurar esse rabino, encontraram-no fazendo as suas preces, fazendo as suas orações matinais, acharam aquilo muito estranho. E a primeira coisa que eles perguntaram foi: o que você está fazendo? E aí o rabino respondeu, né? Ué, estou aqui fazendo as minhas preces, fazendo a minha rotina de devoção matinal. E aí eles reagiram, né? Mas ontem a gente passou o dia inteiro conversando, discutindo, e a gente chegou à conclusão de que Deus não existe. Ele falou: é verdade, a gente chegou à conclusão de que Deus não existe, mas Deus não tem nada a ver com isso. Porque a gente acha que as ideias que a gente constrói sobre Deus são, na verdade, aquilo que Deus é. As nossas ideias sobre Deus não são aquilo que Deus é. A gente convive com ideias a respeito de Deus o tempo todo. E por muito tempo, a tradição cristã nos levou a pensar em Deus a partir de uma lógica de medo. Ou seja, nos ensinaram que a relação entre nós e Deus é uma relação de obrigações e benefícios. Eu cumpro com as minhas obrigações perante Deus e Ele me abençoa. Eu não cumpro com as minhas obrigações diante de Deus e Ele me amaldiçoa. E pelo fato de nós sermos humanos e a gente definitivamente não conseguir cumprir com todas as nossas obrigações, a gente vive assombrado por esse medo da maldição divina. É importante, queridos, lembrar, e aqui eu me aproprio de umas palavras de um padre católico tcheco, que diz assim: Deus constantemente transcende todas as ideias, concepções que a gente elabora a seu respeito. E nos obriga a reavaliar sempre de novo aquilo que a gente pensa sobre Ele, aquilo que a gente pensa sobre nós e aquilo que a gente pensa sobre o mundo. Ou seja, nós precisamos sempre, de novo, reavaliar aquilo que a gente pensa sobre Deus. Por isso eu pergunto: quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? E é isso que a gente vai fazer hoje, a partir da palavra do Eterno, e não das minhas ideias, mas a partir da palavra de Deus. Essa palavra que é útil para nos ensinar, para nos corrigir, para nos orientar. Eu quero convidar você para reavaliar o seu modo de enxergar a Deus. E do fundo do meu coração, eu desejo que hoje, no final dessa conversa, você faça 2 movimentos. 2 movimentos. O primeiro deles é: você perca a fé na ideia que você construiu a respeito de Deus.
para que você possa se aproximar do Deus que é revelado em Jesus. Eu quero que ao final dessa conversa você perca a fé na ideia do Deus que você criou aí, que você se aproxime do Deus revelado nas Escrituras, revelado em Jesus. Porque Jesus Cristo é a exata expressão de Deus, o Pai. Quem vê a Cristo, vê o Pai. Ele que revela quem Deus é para nós. Amém. Que seja assim. Quando a gente olha para essa história, a gente começa lá vendo o filho mais novo, olhando para o rosto, para os olhos do pai, dizendo assim: eu quero que você morra. Porque pedir a herança é tipo assim: para mim você morreu. Me dá a minha parte do meu dinheiro, que eu quero viver minha vida. E a Bíblia deixa muito claro que ele não vai para uma cidade vizinha, ele vai para onde? Um lugar muito distante. Como quem diz assim: eu quero viver completamente alheio de quem você é. Eu não quero que me reconheçam, que me associem com você, com a nossa família, com a nossa linhagem. Então, esse filho pega, o pai dá. O pai não tinha a obrigação de dar a herança. Do contrário, é assustador o fato do pai pegar a parte do recurso e dar para esse filho. O filho parte, então, para a sua aventura solitária, vai viver sua vida, pagar suas contas. E a Bíblia diz que ele vive de uma forma irresponsável. Irresponsável porque chega o momento da dificuldade e ele não tem recursos para se manter, para sustentar a sua própria vida. E aí, ele lida com a situação do nada. Ele lida com a realidade que todos nós experimentamos quando vivemos longe de Deus. A realidade de nós não somos capazes de sustentar a nossa própria vida. Aquele que nos sustenta é o Pai, não somos nós. Os recursos que nós temos vêm do Pai, não vêm de nós. E quando ele cai em si, pelo simples fato de não ter o que comer, instinto de sobrevivência, ele pensa: poxa, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou abaixar a cabeça, eu vou escutar tudo que eu tenho para escutar, e eu vou me oferecer, não para ser filho dele, porque filho dele eu não sou mais. Eu vou me oferecer para ser seu servo, porque até os servos não passam a humilhação que eu estou passando aqui. Então, ele toma coragem, faz esse caminho de volta, e se surpreende, porque o pai não corresponde às ideias que ele elaborou a seu respeito. O filho esperava o pai com uma bronca pronta para ser dada, com uma lição de humilhação pronta para ser dada. E quando ele ainda está distante de casa, ele encontra o pai. O pai para quem ele olhou nos olhos e disse: eu queria que você tivesse morto. Esse pai correndo com um sorriso no rosto, pronto para dar um abraço e um beijo. Vocês conseguem entender o movimento? Ideias que esse filho tem a respeito do seu pai. A realidade de quem, de fato, o pai é. Então, ele se surpreende com todo esse acolhimento. O pai começa a restituir aquilo que ele tinha e tinha perdido. E faz um movimento de celebração. Vamos celebrar porque meu filho voltou. E aí é interessante a gente perceber a reação do filho mais velho. Porque o filho mais velho é aquele filho que ficou em casa. É aquele filho que cuidou do pai. É aquele filho que fez tudo bonitinho, certinho, de forma obediente. Aquele filho que, do ponto de vista moral, exemplar, não tem o que falar. E o filho vê toda essa festa, toda essa movimentação, e não consegue ter uma reação de alegria, de celebração. Do contrário, ele fica bravo, ele fica irado, ele fica indignado. Sabe por quê? Porque as expectativas, as ideias que ele tinha a respeito do seu pai eram uma coisa. Quem o seu pai era de fato era outra coisa. Então, ele se direciona para o pai,
para tirar satisfação dessa situação absurda, porque de fato é absurda. Gente, se coloca no lugar do filho mais velho. O filho mais novo faz tudo o que faz, chega em casa, ainda recebe uma festa, enquanto você está no campo trabalhando. Poxa, eu ia ficar muito brava. Muito brava. É muito injusto. Se a gente pensar a partir da nossa lógica humana, é justo ou é injusto? Injusto. Ele tem razão de se irar. Então ele diz, como assim você está fazendo essa festa, enfim? E se recusa a participar. Inclusive, é interessante ver como ele chama este teu filho. Tipo assim, não é meu irmão, não é minha família. Este teu filho. E aí, queridos, eu percebo que os dois, de pontos de vista diferentes, construíram uma ideia a respeito do Pai. Da mesma forma que a gente constrói uma ideia a respeito de Deus. E nós precisamos ter a coragem de perder a fé nesse Deus que age de acordo com aquilo que a gente faz. Olhem para mim, no fundo dos meus olhos. Deus não age de acordo com aquilo que você faz ou deixa de fazer. Deus não age de acordo com aquilo que você faz ou deixa de fazer. Nós que estamos aqui dentro da igreja, achamos que nós temos o direito de sermos abençoados, porque no domingo à noite a gente está aqui, a gente não está lá fora. A gente não está fazendo outras coisas que as pessoas que não merecem ser abençoadas fazem. Eu não sei se vocês já fizeram essa pergunta, mas eu já. Sabe quando você olha aquela pessoa que é ruim? Que você olha assim, ô bicho ruim. Trem encardido. E aí você vê a pessoa assim, vivendo uma vida que você gostaria de estar vivendo. Assim, nossa, tudo dá certo, as coisas acontecendo. Poxa, a família é mó feliz. E aí você pensa, meu Deus, eu estou aqui, buscando discernir a palavra de Deus, obedecer os seus caminhos, os seus mandamentos, e só levo na cara, enquanto aquela pessoa que não merece todas essas bênçãos, que vive de acordo com as suas próprias lógicas e ideias, parece ser tão abençoada. Sabe por quê? Porque a gente aprendeu que Deus nos abençoa se a gente for obediente. E que Deus nos amaldiçoa se a gente não for obediente. Como quem realmente acha que nós temos a capacidade de sermos perfeitos. Pelo simples fato de domingo à noite a gente estar aqui. Pelo simples fato de da nossa casa ter a Bíblia aberta no Salmo 23. Pelo simples fato, diante das refeições, a gente orar a Deus agradecendo. Deus não age de acordo com aquilo que a gente faz. Deus não nos abençoa por causa daquilo que a gente faz. Deus nos abençoa por causa daquilo que Ele é. Por muito tempo, eu cresci na igreja, filha de pastor, neta de pastora. Enfim, tem pastor na minha família, viu? Acho que deu a cota, a Bela chega. Bom, Deus é quem sabe, né? Mas eu cresci sempre achando que no momento do dízimo, dependendo de quanto eu dava, Deus ia me dar em dobro. Então eu ficava muito animada, né? Deixa eu ver quanto que eu consigo dar, que eu vou ganhar em dobro. E parece um pensamento absurdo, mas a gente brinca assim com Deus. A gente faz isso com Deus. A gente tenta comprar o amor de Deus. E o amor de Deus não está à venda. E se tivesse, a gente não teria dinheiro no mundo suficiente para pagar. Mas a gente se aproxima de Deus como quem quer comprar o seu amor. A gente dá algo e oferece algo pensando que, se eu oferecer isso a Deus, Deus vai me recompensar. Se eu der isso para Deus, Deus vai me devolver em dobro. Se eu fizer isso, Deus vai fazer com que os meus desejos, os meus pedidos sejam realizados. Ideia equivocada a respeito de Deus. Porque o Deus revelado em Jesus Cristo de Nazaré nos diz: vocês não merecem nada. Olhando para vocês,
a resposta que eu teria para dar é: não tem nada de bom que eu possa lhes oferecer. Vocês não têm mérito nenhum para ter as minhas bênçãos, mas eu, mesmo assim, pela minha graça, pela minha misericórdia, pelo amor que tenho por ti, por quem eu sou, escolho te abençoar. Te acolho, te abraço. Mesmo quando você sai, pede a minha herança, gasta tudo, vive responsavelmente, eu escolho te acolher, te abraçar, te alcançar com a minha misericórdia. Não por causa do que você faz, por causa de quem eu sou. Essa não é a primeira nem a segunda vez que eu digo essa frase para vocês. E é uma frase que me acompanha e vai me acompanhar até que Jesus volte. Não existe nada que Deus possa fazer por nós que seja maior do que aquilo que Ele já fez. Nada. Não existe nada que você possa pensar, pedir, que seja maior do que aquilo que Deus já fez. Embora nós sejamos ainda pecadores, Deus nos acolhe e nos alcança com a sua graça e com a sua misericórdia. E não tem nada, queridos, que a gente possa fazer que seja capaz de aumentar ou diminuir o amor que Deus tem por nós. Porque Ele não nos ama por aquilo que a gente pode oferecer. Ele nos ama porque Ele é amor. O nome de Deus é misericórdia. Faz sentido? Essa semana passada, eu estava conversando com uma menina lá em Dayatuba, nova convertida. E novo convertido é engraçado, né? Tem muita gente que se converte e fala: agora eu não uso mais as roupas que eu uso, eu não vou mais no domingo jogar futebol, eu não saio mais com a minha família. Eu fico assim, gente, o que aconteceu? Calma. Porque a gente tem uma compreensão, às vezes, que viver o Evangelho e viver perto do Pai é deixar de viver. É deixar de curtir a nossa família, é deixar de fazer alguma coisa que a gente gosta. A gente vai nessa lógica, né, do moralismo, essa ideia do Deus que está sempre assim, olhando e me julgando e dizendo: faz isso, não faz aquilo, se você fizer, eu vou te abençoar, se você não fizer, eu vou te amaldiçoar. A gente fica nessa lógica de medo. E ela estava mais ou menos assim. E olha como começou a afetá-la. Ela trabalha com uma outra moça que se diz cristã, numa loja. E ela começou a dizer assim para mim: Fer, eu estou sentindo assim, eu estou me sentindo enojada diante do comportamento dessa menina. Como que ela se diz cristã? Como que ela se diz cristã e tem os relacionamentos que ela tem? Como que ela tem coragem de se dizer cristã e fala o que fala? E aí eu comecei a tentar entender, né? Nossa, que tanto que essa menina fala, que tanto que essa menina faz. Gente, nada assim, nada diferente do que todos nós fazemos e temos dificuldade, porque todos nós temos dificuldades. Levanta a mão aqui quem é perfeito, gente. Quem não erra? Quem não tem dificuldade em alguma coisa? A Flávia levantou ali, ó, vocês podem cobrar dela, viu? Eu vou falar mesmo quem levantar. Gente, a gente começou a acolher e a desenvolver uma ideia sobre Deus que nos afasta das pessoas. Uma ideia sobre Deus que coloca sobre nós essa função, esse cargo, essa responsabilidade de ficar analisando a vida alheia e julgando o relacionamento dos outros com Deus. Vocês conseguem achar isso coerente olhando para Jesus Cristo de Nazaré? A partir do momento que nós acolhemos essa ideia de um Deus que nos coloca nessa posição de nos acharmos melhores ou piores do que os outros, por causa do comportamento moral que a gente tem, por causa da agenda eclesiástica que a gente tem, por causa do tipo de lugar que a gente frequenta, nós estamos nos aproximando da ideia de um ídolo que nós criamos, e não do Deus revelado em Jesus Cristo de Nazaré. O Deus, inclusive, que na pessoa de Jesus
causa escândalo dentre o meio religioso. Porque os fariseus e os mestres da lei olham um Deus que acolhe os pecadores e os publicanos e pensa, esse não pode ser o Filho de Deus. Sem dúvida, esse não é o Filho de Deus. Porque o Filho de Deus ia estar aí, denunciando todo mundo. Você faz isso, você faz aquilo outro. Ah, não, com você eu não sento. Ah, não, com você eu não janto. Jesus não é assim. Jesus se cerca da companhia daqueles que nós certamente nos distanciaríamos. Onde foi que nós desenvolvemos essa compreensão de Deus? Como é que nós chegamos até aqui? Gente, pelo amor de Deus, isso é para mim também. Nós precisamos perder a fé nesse Deus que age de acordo com aquilo que a gente faz. Nós precisamos perder a fé nesse Deus que age de acordo com aquilo que a gente faz. Nós precisamos parar de ter medo diante do Deus Pai, que está ali de braços abertos para nos receber, mas a gente está com medo. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Todos pecaram e estão afastados da glória de Deus, mas Jesus Cristo vem com o seu abraço, com o seu beijo e nos acolhe. E aí não basta perder a fé nesse Deus que a gente criou, nesse ídolo. A gente precisa se aproximar e depositar a nossa fé nesse Deus que acolhe a tudo e a todos, que está sempre de braços abertos para acolher aquele que quer voltar para casa. Sabe por quê? Porque hoje, quando chega alguém que tem um comportamento diferente daquilo que a gente acha que é o certo, nós não acolhemos. Nós temos, sabe o quê? A atitude do filho mais velho. Palhaçada isso aí. Eu venho aqui todo domingo, faço tudo certo, dou o dízimo, canto no louvor. Estou agora indo de sexta-feira entregar sopa na rua para o pessoal, os moradores de rua. Aí vem essa pessoa aí que tem um relacionamento homoafetivo e quer vir aqui sentar na mesa de Jesus Cristo? Quer vir aqui sentar no banco? Como nós temos reagido diante das pessoas que Jesus Cristo tem escolhido abraçar? Jesus está dizendo, eu tenho um abraço para dar. Isso não quer dizer que está legitimando os nossos erros, não. Mas onde é que a gente começou a construir essa ideia de que o erro do outro é pior que o meu? Onde é que nós começamos a construir essa ideia de que eu sou mais santo do que o outro? De que aquilo que eu faço é menos pior do que aquilo que o outro faz? De que as minhas dificuldades são tranquilas, as dificuldades do outro são demais para que ele se sinta à vontade no nosso meio. Jesus Cristo está com os braços abertos para as pessoas que enfrentam seus dilemas, gente que sofre. E nós estamos dizendo, aqui não. Ninguém vai matar nenhum novilho aqui para esse unzinho, não. O nome de Deus é misericórdia. Mas o nosso nome muitas vezes queremos justiça. Pode deixar, Jesus, que a gente vai julgar se esse aqui pode chegar no teu abraço ou não. Que ideia é essa? Quem é esse Deus que nós temos servido? Salmo 103 diz assim: Deus não nos trata segundo os nossos pecados e nem retribui de acordo com as nossas iniquidades. Porque quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com aqueles que o temem.
E quanto está o Oriente distante do Ocidente, assim Deus afasta de nós as nossas transgressões, sejam elas quais forem. Como um pai que se compadece dos seus filhos. Aquele pai, aquela mãe que não importa o que o filho faça, mas que sempre tem compaixão para oferecer. Assim o Senhor se compadece. Porque Ele conhece a nossa estrutura. E sabe que nós somos pó. Como nós vamos reagir ao abraço que Cristo dá naqueles que nós achamos que não merecem? Quando nós somos os filhos pródigos, o perdão é merecido. Mas quando o outro é o filho pródigo, a gente acha que o perdão não é justo. E a gente questiona, tá, mas a pessoa precisa se transformar. A pessoa precisa mudar de vida. Como que ela vai viver em comunidade junto com a gente se ela não se transformar? Gente, o nosso papel é dar o abraço e o beijo. Deixa que Deus faz aquilo que é Ele que tem que fazer. Para de ficar cuidando da relação do outro com Deus. O nosso papel é abraçar e acolher. Quantas pessoas mais nós vamos ferir em nome de Jesus? Quantas pessoas mais nós vamos maltratar em nome de Jesus? A gente precisa perder a fé nesse Deus. E depositar a nossa fé nesse Deus que é todo amoroso, que é todo bondoso, que é todo misericordioso. E que por meio da ação do seu Santo Espírito nos convence de toda a verdade. Nos convence de todo o pecado, de todo o erro. Nos acolhe, nos abraça, nos dá a mão e diz: eu vou contigo. Eu vou te ensinando. E se você cair, eu te dou a mão e te levanto. E se você errar, eu te dou o braço. Todo o suporte que você precisa para recomeçar, quantas vezes forem necessárias. O nome de Deus é misericórdia. Como podemos servir a esse Deus, se tudo que temos para entregar é julgamento? Quem é o nosso Deus? Os primeiros discípulos de Jesus, por muitas e muitas e muitas vezes, quiseram assumir o lugar dos anjos. Deixa a gente julgar todo mundo aqui. Jesus, a gente vai dizer quem que você deve acolher, quem que você não deve acolher. E perceber a abordagem de Jesus diante dessas intenções é muito importante. Porque Jesus sugere uma paciência humilde. Uma paciência que sabe onde deve centrar os seus esforços. Jesus diz: deixem que cresçam as ervas e o trigo. Deixem que cresçam as ervas e o trigo. Jesus pede de nós uma paciência que sabe que a luz que vai nos permitir discernir o bem e o mal, sem risco de ferimentos, de equívocos, ela só vai resplandecer além do horizonte na história. E não nesse vale de sombras que é a vida que a gente vive aqui e agora. A nossa função é abraçar e beijar. A nossa função é acolher. A nossa função é amar. Porque pela graça todos nós somos salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das nossas obras, é dom de Deus. Eu queria que vocês fechassem os seus olhos. E na intenção de fazer esse movimento, dizendo para Deus: eu quero perder a fé nesse ídolo que eu criei, nessas ideias equivocadas a respeito de Ti, Eterno. E eu quero me aproximar de Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus o Pai, a exata expressão de Deus, aquele que revela quem Deus é. Eu quero me aproximar de Ti, ser acolhido por Ti
e oferecer acolhimento para todos os outros que estão ao meu redor. Todos os outros que estão ao meu redor.